Chegou a hora de escolher a grelha para sua churrasqueira. Mas afinal, qual é o melhor tipo e para que cada uma serve? Assiste o vídeo até o final. Dando sequência à nossa série da ciência do churrasco, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as grelhas, sim, os tipos de grelha e qual o tipo ideal de grelha para você fazer o seu churrasco com perfeição. E para isso a gente vai fazer aquele esquema de aulinha que eu já fiz no vídeo passado. Então, qual o melhor tipo de grelha? Para responder essas perguntas, nós vamos ter primeiro que entender o que uma grelha ideal precisa para fazer aquele churrasquinho perfeito aí na sua casa. O primeiro requisito para uma grelha ideal seria a facilidade de montagem. Isso é, a grelha ela tem que ser fácil para você conseguir montar, tirar da churrasqueira, para você poder limpar, para você poder guardar, para você poder conservar. Isso é, não deve ter muito parafuso, muito ponto de fixação, nada disso. Tem que ser facinho para você colocar e remover da churrasqueira. O segundo requisito é a leveza. Não adianta você ter uma grelha absurdamente pesada que você não consiga carregá-la pelas pontas ou pela parte dela que é fria, que são aquelas manoplinhas que vêm com as grelhas. Uma grelha também tem que ter pouca ou nenhuma aderência ao alimento que você vai cozinhar. Sim, não adianta ser uma grelha que você vai colocar o seu alimento lá, ele vai grudar na grelha e na hora que for virar para assar do outro lado, metade dele vai ficar grudada. A grelha ela tem que ter um alto poder de reter calor, sim, porque num churrasco não é apenas aquele calor que vem por irradiação que está lá no carvão, que está lá na brasa, que assa a sua carne, mas sim o contato do alimento com a grelha também assa e faz aquela famosa reação de Maillard que a gente vai falar na próxima aula. A grelha tem que ter um espaçamento ideal para cada tipo de alimento. Isso é, uma grelha com espaços muito largos, você não vai poder, por exemplo, assar camarão nem coraçãozinho de frango, porque eles vão cair tudo lá para dentro. Da mesma forma que uma peça de carne muito grande, você não pode colocar sobre uma grelha muito fechada, porque senão ela não vai receber boa parte do calor que está subindo da brasa. A grelha tem que ser fácil de você limpar. Isso é, tem que ser uma grelha que não tenha muita reentrância, muito cantinho escondido, certo? E de preferência que seja feita de um material antiaderente. O ideal também seria uma grelha com reservatório de gordura, isso é, aquela gordura que pinga da carne, que ela seja recolhida para que você possa recolocá-la sobre a carne de novo para aumentar a suculência. Obviamente, uma grelha tem que ser resistente ao calor e ao fogo, não adianta fazer grelha de madeira. A grelha também tem que ser durável, isso é, não pode enferrujar, não pode soltar ponto de solda, isso é, tem que ser um material de boa qualidade. E finalmente, a grelha tem que ter um baixo custo ou pelo menos um custo acessível para o seu bolso. As grelhas para churrasco se classificam também por dois quesitos, pelo tipo de grelha e pelo material utilizado. Pelo tipo, nós temos a grelha tradicional aramada, a grelha moeda, grelha parrilha, grelha dupla, grelha cesto e também a grelha tipo panela ou wok. Vai lembrar, pessoal, o seguinte: essas grelhas são as grelhas mais comuns no mercado. Existem outros tipos de grelha também que eu não coloquei aqui, por serem grelhas um pouquinho mais raras, etc. Se você quiser que eu faça um vídeo dessas grelhas mais incomuns, mais raras, que a gente acha pouco, deixa aí no comentário que a gente pesquisa e faz para vocês. E também elas se classificam de acordo com o material, pode ser aço inox, alumínio ou ferro fundido. E as funções da grelha, quais que são? Muito simples. A primeira, uma transferência de calor por contato. Sim, a carne não vai assar apenas pelo calor que irradia da brasa, que sobe com aquele ar quente. A carne ela vai assar também pelo contato da grelha com a carne. Exatamente. Inclusive é isso que ajuda a fazer aquela famosa reação de Maillard que a gente vai estudar na próxima aula. A grelha tem que dar um suporte adequado à carne. Isso é, ela que vai sustentar a carne naquela posição ideal. E dessa forma também ela vai regular a altura da carne em relação à brasa. Dessa forma ela regula também a temperatura. Quanto mais alta, menor a temperatura. Quanto mais baixa a grelha tiver, maior a temperatura.
E também algumas grelhas retêm os sucos da carne, a gordura da carne, no caso das grelhas tipo parrilha. E esse é o primeiro tipo, grelha tradicional ou aramada. Essa grelha é a mais comum de todas aqui no Brasil, certo? Normalmente ela é feita de aço inox e ela tem uma boa vantagem, porque o aço inox ele gruda pouco alimento. Apesar dela ter algumas reentrâncias, com uma escovinha de cobre você consegue limpá-la muito facilmente. Ela também é considerada um tipo de grelha bastante barato, bastante em conta. Ela tem uma desvantagem, assim como a próxima grelha que a gente vai ver. Ela não retém muito calor no aramado dela. O aramado dela ali é muito fininho para reter calor. Existem algumas grelhas com aramado mais grosso, aí sim fica bom. Essas mais que a gente encontra no mercado, o aramado às vezes é tão fininho, mas tão fininho, você coloca a carne lá dentro, a própria carne resfria esse aramado. Grelha moeda. A grelha moeda é sem dúvida a grelha mais encontrada no Brasil, principalmente porque ela é uma grelha muito barata. Porque o processo de fabricação dela é extremamente fácil. É uma placa de alumínio ou de aço inox, do qual é estampado. Isso é, vem uma máquina e ela faz esses recortes em forma de moeda. Isso você faz em grandes placas de uma vez só. Então torna essa grelha extremamente barata e acessível. Também ela tem o mesmo problema da grelha tradicional ou aramada. Ela tem um baixo poder de retenção de calor, se bem que é um pouquinho maior do que a aramada. Grelha dupla ou chamada também de grelha para peixe. Um dos grandes problemas de você assar peixe é que ele gruda muitas vezes em alguns tipos de grelha. Logo, quando você coloca esse tipo de grelha que ela parece um envelope, você coloca o peixe lá dentro e você consegue assá-lo e ficar virando ele sem que você despedace ele cada vez que você faz isso. Essa grelha também pode ser utilizada para frango, para sobrecoxa e diversos outros alimentos que grudam também. Grelha tipo cesto. Essa grelha ela é uma variação da grelha para peixe. E ela possui vários formatos, desde de um cesto tipo bola, até cestos cilíndricos, até cestos quadradinhos. São diversos formatos dessa grelha. Normalmente ela é utilizada para alimentos pequenininhos, como por exemplo coraçãozinho de frango, camarão. Isso é coisa que você não pode deixar escapar pelos furos da grelha e também que você tem que ficar virando com uma certa frequência. Grelha tipo panela ou wok. Essa grelha aqui ela é muito boa para frutos do mar e também para legumes. Ela parece uma panela toda furadinha. Então você coloca ela em cima da churrasqueira, coloca os seus legumes e você pode inclusive mexer os legumes para que eles fiquem assados por igual com uma colher de pau. Exatamente, você mexe os legumes como se você estivesse refogando eles em uma panela. Essa grelha funciona muito bem com camarão. Grelha tipo parrilha é a grelha normalmente utilizada tanto na Argentina quanto no Uruguai. Esse tipo de grelha normalmente ele é feito ou de aço inox ou de ferro. E ele possui essas canaletas em V. Essas canaletas servem para recolher a gordura e a gordura ela vai cair nessa canaleta maior aqui embaixo. Daí você vem com um pincel ou alguma coisa e repincela a carne com a própria gordura. Isso aí aumenta absurdamente a suculência da carne. Normalmente a grelha tipo parrilha ela possui dois andares, isso é, dois níveis. O primeiro você assa a carne e faz aquela reação de Maillard. No segundo nível você acerta o ponto. E ela possui no seu conjunto completo aqui do seu lado esquerdo essa firebox, que é uma caixa de fogo. O que acontece? Você coloca aqui o carvão ou a madeira, ele vai queimar aqui, isso ele vai gerar labareda aqui e a brasa vai caindo nessa parte de baixo e você vai jogando a brasa aqui para baixo da grelha. Isso aí é muito bom para você conseguir controlar a temperatura. E existe em alguns modelos essa areazinha mais aqui retirada, que é uma área do qual você apenas mantém a sua carne aquecida. E aí, já escolheu o seu modelo de grelha predileto? Ainda não? Pois bem, isso aí vai depender de alguns fatores. Por exemplo, primeiro, o dinheiro que você tem para fazer a sua churrasqueira e colocar a sua grelha. Principalmente no caso da parrilha argentina, você tem que fazer uma churrasqueira para aquele tipo de grelha, tá? As outras grelhas aceitam qualquer tipo de churrasqueira. A grelha moeda, que é o padrão basicamente de grelha aqui no Brasil, nas casas brasileiras, ela é multifunção, ela serve basicamente para todo o tipo.
ela só é um pouco chata de você limpar. Outra coisa que você tem que observar também é o espaço que você vai ter na sua casa e o quanto que você vai investir. Se você é uma pessoa que faz pouco churrasco, você pode colocar uma grelha um pouquinho mais barata que não vai fazer diferença na sua vida nenhuma. Agora, se você é uma pessoa que recebe muita gente na sua casa, ou na sua chácara, ou na sua casa de praia, e você gosta de fazer altos churrascos, aí vale a pena você investir numa grelha mais cara, de repente numa grelha do tipo parrilha. Vai impressionar o pessoal. Se você é vegetariano, vale muito a pena você comprar uma grelha tipo panela. Ela vai facilitar a sua vida para assar alguns tipos de legumes, como por exemplo, brócolis e couve-flor, que eles despedaçam quando você vai colocar no espeto. Se você gosta muito de assar peixe na churrasqueira, vale investir numa grelha para peixe, exatamente, numa grelha dupla. Você vai ver que o seu peixe vai ficar muito mais gostoso do que se assado às vezes apenas no papel alumínio. Agora, se você não dispensa aquele camarãozinho, ou então aquele coraçãozinho de frango que você não quer deixar ir no espetinho, você pode muito bem investir numa grelha tipo cesto. Sim, esse tipo de grelha ele é muito bacana porque você não espeta o coraçãozinho e ele não fica ressecado, ele fica bem suculento. E é isso aí, pessoal. Qual o tipo de grelha que você tem na sua casa? Deixa aqui nos comentários para a gente saber e dar sua sugestão também se você conhece outro tipo. E no próximo vídeo, não percam, a gente vai falar sobre a reação de Maillard, que é aquela reação que dá o sabor do churrasco e você precisa saber fazer ela direitinho para que seu churrasco fique nota 10. E também não esquece de dar aquela força se inscrevendo aqui no canal O Mundo Over Mundo e também deixando seu like e compartilhando esse vídeo. É isso aí, pessoal. O canal Mundo Over Mundo continua com a gente. Valeu!